Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, versículo 15 até o versículo 29. Elias, após um tempo afastado de Israel, porque ele tinha profetizado que não haveria chuva naquele país, devido à maldade, devido à apostasia, o abandono da fé do povo de Israel. Elias, ele fica indignado, porque o povo de Israel se afastou do Senhor e agora serve outros deuses, serve a Satanás. E Elias, injuriado por causa daquilo, ele libera uma palavra profética sobre aquela nação e ele diz: não vai ter chuva, não vai ter chuva, segundo a minha palavra. Mas passado 3 anos, Deus diz a ele: volta lá, é hora de nós acertarmos as contas com Acabe e mostrar para aquele povo quem é de fato o Senhor de Israel, Deus vivo, Deus de Israel. E é nesse ponto que nós começamos esse texto bíblico. Elias encontra Obadias, servo do Senhor, e o rei de Israel estava caçando Elias por todos os lados. E agora Elias encontra Obadias e ele diz: olha, fala para Acabe que eu cheguei e que eu preciso ter um tete a tete com ele. E Obadias ficou muito preocupado, porque ele falou: olha, se eu falar para o rei que o Senhor está esperando ele e ele vier e o Senhor sumiu, não sei para onde Deus vai te levar, eu vou morrer. Então Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, o rei. Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas sim você e a família de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera ou Azerá. E os 400 profetas de Azera que comem à mesa de Jezabel, esposa de Acabe. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear? Até quando vocês vão ficar indefinidos, indecisos, para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos. Escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Desculpa, liçãozinha básica pastoral.
Eu vejo muitos irmãos mandando mensagem, às vezes falando que Deus te abençoe. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Às vezes por preguiça de escrever um D maiúsculo, você está escrevendo um Deus que não é Deus, sabia? Porque olha só, então vocês invocarão o nome do Senhor, o seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus Baal é com D minúsculo. Agora, aquele que responder por meio do fogo é que é Deus maiúsculo. Então quando você for escrever que Deus te abençoe, e você escrever com D minúsculo, eu vou falar lá ele. Pastor, que diferença tem? Diferença, muita diferença. Deus com minúsculo é qualquer coisa, é demônio, é diabo. Deus com D maiúsculo é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que para não ter erro, eu escrevo sempre com todas as letras em maiúsculo e acabou a conversa. Pegou aí? Então vocês invocarão o nome do Senhor, o seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse: gostei. É isso. Boa é esta palavra. E nessa versão ele vai dizer: o que você disse é bom. Ou seja, o desafio aceito. O povo queria ver o pau torar, né? Queria ver fogo. Então vamos ver de onde vai vir fogo. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a tirar eles. Na minha versão, começou a zombar deles. Eu imagino Elias, não, Elias era fanfarrão também, não era não? Elias era um cabra sem vergonha, hein? Não pode falar muito alto não, senão ele pede para cair fogo do céu. O cara gostava de fogo. Esse Elias gostava de fogo, pelo amor de Deus. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando na maionese. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Esse Elias era incrível. Então passaram a gritar. Os caras é mais trouxa ainda, né? Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espada e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe. Eu paro aqui só um pouquinho. Tá vendo que tem filho do capeta profetizando também? Tem filho de Satanás profetizando, e você fica aí. Esses profetas de YouTube, profeta de internet, que só fala coisa boa, nem sabe o que você está fazendo. Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer, Deus vai fazer você crescer. Ei, irmão, Deus vai fazer, se você estiver de acordo com o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não imita a conduta dos pecadores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor. Dessa lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não secam, cujos frutos dão no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Não é para quem fica recebendo o profeta, não, é para quem recebe a palavra de Deus. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo não houve resposta, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou
o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeados 2 sés de semente. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E então disse: encham de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente. Disse. Eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez, ordenou. Eles o fizeram pela 3ª vez. Ou seja, eu vou dificultar o negócio, porque o meu Deus não é um Deus de coisas simples. Ele é um Deus de coisas complexas. O impossível é com Ele mesmo. Talvez você está achando que não tem jeito, achando que é impossível. Pois é, você chegou no lugar certo, porque o Deus do impossível é o Deus deste lugar, e Ele faz coisas incríveis. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu. Aleluia. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, aleluia, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Alguém mais aqui conhece esse Deus e pode levantar as suas mãos e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aplauda esse Deus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Mistura o seu aplauso com glória, com aleluia, com uma rajada de língua estranha. Andarabalaba chorebecai. Aleluias. Nós estamos iniciando o ano do fervor, e no ano do fervor nós queremos o fogo de Deus. No ano do fervor nós queremos que o fogo de Deus esteja sobre nós, o poder de Deus, a demonstração do poder de Deus. Porque o fogo, nesta passagem, ele demonstra o poder de Deus. Um crente incendiado, um crente cheio do fogo de Deus, um crente cheio do poder de Deus, ele é um cristão diferenciado. A maioria pode estar por um lado, mas ele vai estar do lado de Deus. A maioria pode estar prostrada, com medo, ou desobedecendo, mas ele vai ser diferente. Por quê? Porque ele tem a autoridade que é dada por Deus. E neste ano nós não queremos nada menos do que isso. O ano do fervor diz respeito a um coração incendiado. O ano do fervor diz respeito a um coração que não se prostra ao desânimo, que não se prostra à apatia espiritual. O que é apatia espiritual? Deixa eu explicar a você. Se eu estou bem com Deus, legal. Se eu não estou, vamos fazer o quê? Deixa eu dizer, isso é muito sério. Nós temos levado a nossa vida espiritual, nós tratamos a nossa vida espiritual com descaso. Se estamos sentindo e cheios da glória de Deus, parece que é normal. E se estamos vazios, fazer o quê? Isso é apatia espiritual, frieza espiritual. E vai empurrando, e vai levando. Mas deixa eu dizer, isso é muito sério, querido. Isso é muito sério, querida. Porque a qualquer momento Jesus Cristo irá voltar.
A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, quer você acredite ou não. Jesus prometeu, e tudo que Ele promete Ele cumprirá. Jesus irá voltar. Jesus irá voltar. A Bíblia diz que o arcanjo irá tocar a trombeta. Só quem tem ouvido espiritual vai ouvir a trombeta tocar. Não pense você que é para todos, porque é só para quem tem ouvido espiritual. Se você não estiver fervendo, se você não estiver fervoroso, se você não estiver cheio do poder de Deus, você não vai ouvir a trombeta tocar. Se você estiver com a sua vida apática espiritualmente, você não vai ouvir a trombeta tocar, e quer dizer que você vai ficar. Mas neste ano, eu não sei se Jesus vai voltar neste ano, mas os sinais estão aí. Não falta mais nada. Não falta mais nada para Jesus voltar, querido. Só falta Ele querer. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o Evangelho tem que ser anunciado e por todo mundo, querido. Na época que nós estamos, na época da internet, se Deus quiser, Ele faz o Evangelho ser proclamado em 5 minutos em todo o mundo. Em 5 minutos, através da internet, todos os ouvidos podem ouvir sobre Jesus Cristo. E nós achando que não, vai demorar, cuidado. Desde que eu sou pequeno, meus pais falam sobre isso. Jesus não voltou ainda, sorte sua. Porque a hora que Jesus voltar, os apáticos, os frios, os mornos, aqueles que não se incomodam de estar sem presença de Deus, vão ficar no arrebatamento. Enquanto os fervorosos, enquanto aqueles que estão cheios do poder de Deus, enquanto os Elias da nossa geração estarão subindo para morar eternamente com Jesus, os apáticos, aqueles que se dobraram diante de Baal, vão ficar. E não tem esse negócio de Senhor, volta, me dá uma outra chance. Você está tendo a chance hoje. Você tem a oportunidade hoje. Eu não sei, mas Deus trouxe essa visão esse ano. Eu vejo o amor de Deus para Lírio. Eu vejo o amor de Deus para essa igreja, dizendo: se vocês não estavam correndo atrás disso, eu estou trazendo a vocês essa oportunidade. Está aí. Agora, a história de Israel, a história que nós contamos aqui, a história que eu acabei de ler, ela se parece muito com a situação dos nossos dias. O texto começa dizendo que o povo estava dividido. O povo estava em cima do muro. O povo não se posicionava. Uma parte, eles não serviam a Deus, também não faziam direto a Baal, ficavam ali naquele marasmo. Se bem que a maioria já tinha se prostrado diante de Baal. E hoje Deus está dizendo: é hora de você decidir. Elias, ele fala para o povo: decidam. Se o Senhor é Deus, então sirvam Ele. Se o diabo é Deus, então sirvam Ele. Você precisa escolher. Se você quer viver o ano do fervor, tem que servir ao Senhor. Se para você tá bom do jeito que está, então você vai continuar do jeito que você está. Mas deixa eu dizer, a Bíblia diz que é impossível agradar a dois senhores. Ou você agrada ao Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus, ou até mesmo sem querer você está agradando a Satanás com as suas condutas. Ah, mas eu não faço nada. Para Satanás está ótimo. Ah, mas eu nem acredito em Satanás. Para ele está bom também assim, desde que você não se posicione. Então eu começo a ver Elias falando para o povo de Israel: decidam-se. O que vocês querem para este ano? Decida. Para de ficar meio termo. Você diz que é da Lírio, mas as suas atitudes, você diz que é crente, mas as suas atitudes não mostram isso. Você diz que é servo de Deus, mas na sua casa as pessoas não te reconhecem como servo de Deus. Deus está dizendo: é hora de decidir.
hora de mudar. É um momento de decisão. Eu começo essa ministração dizendo a Lírio Parelheiros, aos que estão aqui e os que estão online: é hora de decidir, porque quem não decidir agora não vai viver o fervor, não vai viver o ano mais incrível de sua vida até hoje. Precisamos escolher. E eu sei que tem pessoas aqui que o Espírito Santo já está falando em seu coração, e você já está tomando a decisão agora. Aleluia. Eu decido servir ao Senhor. Eu tomo as palavras de Josué, que vão dizer, que ele vai dizer: olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde estão os filhos de Deus aqui nesta noite, que pode levantar as suas mãos e dizer: eu estou decidido, Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O diabo vai tentar fazer você ficar parado. É do interesse do diabo que você continuasse do mesmo jeito. É do interesse de Satanás que você não se decida. É do interesse de Satanás que você não viva o ano do fervor, porque neste ano muitas pessoas vão começar a ter autoridade espiritual. Muitas pessoas vão começar a ter dons espirituais. O Espírito Santo vai usar pessoas poderosamente, e é isso que o diabo não quer. Mas não importa o que o diabo quer, importa o que você decide, porque o que você decidir, Deus está com você. O Espírito Santo vai te apoiar, e você vai ser alguém que vai glorificar o nome do Senhor através das suas atitudes em 2025. Se você recebe isso, diga: eu mesmo, Senhor. Aleluia. Agora versículo 21. Elias se apresentou a todo o povo, e ele coloca ao povo uma decisão. Ele dá direito ao povo de escolher. Como eu estava dizendo, o fogo que Deus tem para nós em 2025 vai demonstrar o poder de Deus nas nossas vidas. É alguém cheio de poder. Você vai orar e Deus vai responder. Pessoas na sua casa vão estar enfermas, você vai colocar a mão. Você não vai nem precisar, você não vai chamar pastor, porque o mesmo Deus do pastor é o seu Deus. Você vai colocar a mão, e pessoas na sua casa vão ser curadas. O fogo também diz respeito à purificação. Nós vamos nos afastar esse ano do pecado. Nós vamos nos afastar esse ano das imundícias do Satanás. Esse é um ano que nós vamos nos comportar como noiva de Cristo. Esse é o ano que nós vamos ser taxados de fanáticos. Não tem problema. Eu sei o que eu escolhi. Eu sei a quem eu sirvo. E eu sei o que eu quero viver. Esse é o ano que nós vamos simplesmente ver autoridade. E autoridade no mundo espiritual. Eu vou liberar uma palavra profética aqui agora. A partir de hoje, quando acontecer qualquer coisa dentro da sua casa, o Espírito Santo vai abrir a sua visão a partir de agora, de tal forma que você vai começar a diferenciar o que é humano e o que é espiritual. E quando for espiritual, crente que tem poder de Deus vai simplesmente estender as mãos e dizer: pode sair, Satanás, pode sair agora em nome de Jesus. Não vai ter mais briga lá na sua casa, não vai ter mais desordem, não vai ter mais sujeira, porque esses espíritos malignos vão sair, porque tem a autoridade de Deus chegando no ano do fervor para aqueles que decidem andar com Deus. Agora eu olho o povo falando, vamos ver o que acontece agora. E o versículo 30
para que o fogo de Deus, se você quer o fogo de Deus, que é o ano do fervor, é o ano de receber fogo de Deus. Esse é o ano de receber fogo de Deus. Esse é o ano de viver o poder de Deus. Para que você viva esse poder de Deus, é necessário uma coisa. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. É ano, se você quer viver o poder de Deus, isso não vai acontecer sem antes que você restaurar o altar do Senhor, que está em ruínas. É ano de ler a Bíblia com raiva. Que é isso, pastor? Ler a Bíblia com raiva? É faca nos dentes, sangue nos olhos. Sabe aquele dia que o diabo coloca preguiça? Você fala assim: vai com preguiça mesmo. E você vai ler com raiva assim. Você vai ler e fala assim: Satanás, eu vou ler. Você está falando que você está colocando preguiça em mim, mas eu vou ler só de raiva. Eu estou com preguiça mesmo. Eu não estou com vontade de ler não, mas eu vou ler. E só de raiva eu vou ler de voz alta hoje. E só de raiva eu vou pegar uma caneta, seu miserável. Porque tudo que me chamar a atenção eu vou riscar aqui, vou sublinhar e vou meditar nisso amanhã. Esse ano nós não vamos esperar o pastor contar até 3 para nós erguermos a voz e declarar palavras de salvação sobre a nossa família. Quando nós estivermos terminando o período de louvor, nós já vamos abrir a boca e nós vamos clamar, nós vamos pregar com força, nós vamos cantar com força, nós vamos proclamar e vamos clamar ao Senhor pelos nossos com força, com intensidade. Não vai ter espaço para preguiça. E naquele dia, pastor, que nós chegarmos aqui só o caco, e naquele dia que o diabo fizer um monte de coisa no trabalho e eu chegar aqui só o caco da rabiola, o que eu faço? Nesse dia você se levanta como um guerreiro do Senhor, como um Elias da sua geração, e canta como nunca, e ora como nunca, e fala como nunca, e vive o poder de Deus como nunca. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Restaurando o altar. É necessário restaurar o altar. Sem restauração não tem fogo. Sem mudança não tem fogo. Do jeito que estava não tinha fogo. O Elias teve que fazer alguma coisa. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e ele reparou. Ele consertou. É tempo de consertar o altar. Se você quer fogo de Deus, pegue a sua vida e leve ela a sério com Deus. Não espere que as pessoas que estão à sua volta digam que você é um servo de Deus. Diga você mesmo: eu sou um servo do Senhor. E as minhas atitudes vão demonstrar isso. Se quer continuar no mundo, continua. Quer ir para o inferno, meu filho? Vá com força. Agora quer morar no céu, quer ser cheio do poder de Deus, restaure o altar. O que é altar? Altar é um símbolo de sacrifício. O que é sacrifício? Renúncia. Altar é símbolo de adoração. É no altar que acontece a adoração. Altar é símbolo de comunhão com Deus, amizade com Deus. É ali que acontece a ligação direta. Você é um altar, mas esse altar precisa estar restaurado. Esse altar não pode estar sujo. Esse altar não pode estar rachado. Esse altar não pode estar de qualquer maneira. É tempo de restaurar o altar, Lírio Parelheiros. É tempo de levar o Senhor a sério. Tem muita gente brincando com o Senhor. Tem muita gente brincando com o Senhor. Por que o seu ano não foi relevante o ano passado? Porque você mais brincou de ser crente do que foi crente de verdade. Mas nesse ano Deus está fazendo algo novo. Deus está te dando uma nova oportunidade. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais.
E as pessoas vão começar a dizer: mas está diferente, o que aconteceu? E você diz: fica tranquilo, Jesus chegou de verdade. Nesse ano pessoas vão ter experiências com Deus como nunca antes. Às vezes eu estava numa reunião de pastores esses dias, e rolou um assunto como assim: quando o pastor pergunta para uma ovelha, e ele pergunta para a pessoa: quando foi a sua última experiência com Deus? E eles diziam que alguns coçavam a cabeça, tentando lembrar. Minha última experiência com Deus, nesse ano. Quando alguém falar: quando foi a sua última experiência com Deus? Você fala: foi hoje às 3 da tarde. Foi hoje de manhã. Quando foi a sua experiência? Foi no culto de domingo. Esse culto agora, o culto acabou e alguém vai perguntar: e como foi a sua experiência com Deus? Ela: foi incrível, Ele veio. Ele veio. Ele disse: onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali Ele estaria presente. Esse ano vai ser diferente. Agora, qual área espiritual? Qual altar? Que tipo de situação que está acontecendo nesse altar que precisa ser restaurado? Está faltando o que? Conversão? Está faltando mudança de rota? Está faltando deixar os prazeres do mundo? Então precisa largar, para que o fogo de Deus venha sobre você. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Se você quer viver o poder de Deus esse ano, tem que converter, tem que mudar a rota, tem que abandonar de vez aquilo que você sabe que não está agradando ao Senhor. E não é amanhã, é hoje. Está faltando restaurar o altar de adoração. Como tem sido a sua vida de adoração? Você adora ao Senhor em todos os cultos e acabou? Ou você adora ao Senhor quando vai dormir, quando acorda, quando está trabalhando? Isso é adoração. Adoração não é um período de louvor. Adoração é o tempo que eu dedico em devoção ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, onde quer que eu esteja e qual horário quer que seja. Quantas vezes eu estava trabalhando na metalúrgica e eu começava a glorificar ao Senhor. Estou ali fazendo um trabalho, digitando uma instrução, alguma coisa, e aí eu começava a cantar, e a glória de Deus começava a vir, e a presença do Senhor começava a vir, e eu começava a chorar. E daqui a pouco eu falava: meu Deus, eu preciso sair daqui, porque senão o povo vai chegar aqui, vai começar a ver eu chorando, aí já vai começar a preocupar: o que você tem? Porque o ímpio não consegue entender que o choro de um crente é um choro de alegria. Para o ímpio tudo que é choro é tristeza, mas o crente sabe o quando está chorando na presença de Deus é uma explosão de alegria. E se você quer sentir isso, comece a adorar ao Senhor onde quer que você esteja. Eu saía daquele lugar e ia para o banheiro adorar a Deus, e lá eu ficava pulando lá dentro. E quando as pessoas falavam, batiam na porta, eu falava: tá lotado, tá eu, Pai, o Filho, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tá todo mundo aqui dentro numa festa, aleluia. É isso que Deus quer fazer com você esse ano, querido. É sobre isso que eu estou falando. Agora, qual o processo? Como é que eu faço para chegar nisso? Como é que eu faço para restaurar o altar da conversão, com ser convertido? Como é que eu faço para restaurar o altar da adoração? O altar da oração. Crente que não ora não é crente. Se não tem vida de oração, não é cristão, não. Cristão sem oração não é, como já dizia Padre Quevedo, não existe. Crente sem oração, crente que não ora, crente que não é batizado, numa igreja pentecostal e ainda não fala em línguas. Vai falar em línguas em nome de Jesus esse ano. Pastor, eu não acredito em dom de línguas. Eu estudei bastante sobre a glossolalia. Um dia um irmão chegou aqui na Lírio e falou a mesma coisa para mim. Esses dias atrás, há pouco tempo atrás. Ele disse: pastor, eu gosto da Lírio, eu amo a Lírio, minha esposa amou a Lírio. Esse negócio de falar em línguas aí, ainda precisa amadurecer nisso aí. Eu falei: não, fica tranquilo. Esses dias eu estou aqui, na hora do louvor, sentado aqui, e tinha um cara falando em língua atrás de mim, mas rajando.
Deus do céu, meu Deus, esse homem, que homem, esse aqui é do manto, esse é do decanto, esse deve ser dos labassúria, dos decanto, dos devasso não, dos sunébria. Quando eu olho para trás, quem é? É aquele irmão lá. Oh, glória! Deus vai batizar muitas pessoas esse ano no Espírito Santo. Os períodos de louvor dessa igreja vão ser cheios do poder do Espírito Santo. Pessoas vão sair dos seus lugares porque não vão conseguir ficar apertadinho. Vai ter que ir para o corredor para ter mais liberdade, para glorificar ao Senhor. Aleluia! Nós vamos ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo durante o louvor, durante a pregação. Nós vamos ver pessoas sendo batizadas até antes de começar o culto. Quem crê? Qual o processo, pastor, para restaurar o altar? Primeira coisa, você precisa reconhecer que o altar está quebrado. Você precisa reconhecer que com esse tipo de altar não vai chegar o fogo. Primeira coisa é reconhecer, é olhar para si e dizer: cara, eu preciso mudar. E começa hoje minha mudança em nome de Jesus. A segunda coisa que você precisa fazer é se arrepender. E arrependimento traz abandono da prática. Arrependimento que não traz abandono da prática pecaminosa não é arrependimento, é remorso. Eu ouvi um pregador dizendo que se você chora pelo pecado que cometeu, por medo da consequência dele, isso não é arrependimento. Quando eu peco e eu olho para Ele que é santo, eu digo: eu não posso continuar sujo, porque eu preciso da presença dEle, e abandono imediatamente aquela prática. Isso é uma prova que você se arrependeu realmente. E o terceiro ponto: partir para a ação, partir para a restauração. Aquilo que eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu vou jejuar este ano. Se você não sabe jejuar, pergunte para alguém, pergunte para mim, pergunte para a pessoa que te discipula aqui nessa casa. Pergunte: como é que eu faço para jejuar? Eles vão te explicar. Jejum não é para passar fome, jejum não é para enfeitar, não. Jejum é para abrir espaço para a presença de Deus. É um ato de humilhação e dizer: eu tiro da minha carne aquilo que ela quer, para dar ao meu espírito aquilo que ele precisa. Isso é jejum. Jejum não é para pedir coisas, jejum não é para ganhar coisas, jejum é para deixar a sua vida mais aberta à presença de Deus. Agora, quer saber de uma coisa, querido? Você acha que o diabo está interessado nisso? Você acha que o diabo quer que você mude? Você acha que o diabo quer que você tenha a autoridade de Deus esse ano? Você acha que o diabo quer que você seja cheio do poder do Espírito Santo? Você acha que o diabo quer que você seja uma pessoa que vai viver coisas incríveis no âmbito espiritual e principalmente no âmbito físico? Porque a Bíblia vai dizer que se nós buscássemos as coisas do alto, as demais coisas seriam acrescentadas. Tem gente aqui que está buscando coisas da terra há muito tempo e não conseguiu, e neste ano vai começar a buscar as coisas do alto, e as coisas da terra vão começar a acontecer naturalmente. Quantos estão entendendo isso? Eu quero já concluir. Quer ser cheio de Deus? Não basta restaurar, não basta o altar estar restaurado, precisa de preparo. As coisas de Deus não é assim, não. Tem muita gente achando que vai chegar aqui no próximo culto e já vai ser cheio do Espírito Santo. Não é assim, não. Ah, por que eu fui do culto e não senti nada? É porque você não se preparou para sentir algo. Por que eu não senti a presença de Deus? Porque não se preparou para sentir a presença de Deus. A presença de Deus não é algo banal. A presença de Deus não é algo assim que acontece só porque eu quero. Não, tem que ter preparo. Elias era homem de Deus. Elias era um homem cheio de autoridade. Mas até mesmo Elias, para ver a manifestação do poder de Deus, tem que ter um preparo. Ele prepara. Vamos ver o que ele faz rapidamente. Nós já lemos, vai ser mais fácil. Versículo 30 até o versículo 35.
Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Let's go, my friend. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e dizendo: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar. Construiu um altar. Construir é preparo. Começa hoje um tempo de construção de um altar ao Senhor em cada um de nós. Eu vou preparar, eu vou construir algo para o Senhor. Não vai ser nada esporádico, não. Eu começo hoje, eu começo a me policiar nas minhas atitudes. Eu começo a me policiar naquilo que eu falo. A partir de hoje não entra mais coisas imundas na minha boca. A partir de hoje não sai mais palavras profanas na minha boca. E quando sair eu bato na minha boca e falo: cala a boca, Satanás, tira sua boca daqui. A partir de hoje eu não grito mais dentro de casa. A partir de hoje eu não ofendo mais meu esposo. A partir de hoje eu não ofendo mais a minha esposa. A partir de hoje eu trato a minha família com educação. Porque homens e mulheres de Deus são pessoas educadas, pessoas que têm autoridade. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta. Let's go. Arrumou a lenha. Isso aqui é importante. Arrumar a lenha. Tem que ter lenha. Tem que ter lenha. Se você quer viver o milagre do Senhor, se você quer oferecer algo a Deus e ver Deus fazer milagres, tem que ter lenha. Qual que é a lenha? A lenha significa constância. Porque poderia ser de papel, poderia ser acender uma fogueira de papel, poderia acender uma fogueira simplesmente com palha. Mas ele escolhe lenha, porque lenha vai queimando e demora, não queima, não simplesmente acende e apaga, não, tem longevidade. Vai queimar o ano inteiro e não vai faltar lenha. Vai queimar o ano inteiro e não vai faltar lenha. Eu vou queimar o ano todo e não vai faltar lenha, porque eu quero ser aquilo que Deus determinou para mim nesse ano. Quantos estão entendendo isso? Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Sabe o que é isso? O novilho cortado significa renúncia, sacrifício. Eu vou dizer não para o pecado. Eu vou dizer não para aquilo que me afasta de Deus. Eu vou dizer não para o diabo. Eu vou dizer não para as pessoas. Eu vou dizer não para quem quer que seja. Mas eu vou oferecer a minha vida sobre essa constância, e eu vou ver o milagre acontecer. Não importa o que o diabo diga, eu viverei. Se você pode, levante suas mãos para cá. Eu declaro que nesse ano não vai faltar lenha, não vai faltar sacrifício e não vai faltar resposta de Deus sobre a sua vida. Agora preste bem atenção. Sem preparo não vai acontecer nada, porque não é de qualquer forma, como eu disse. Versículo 33. Arrumou a lenha, cortou o novilho e pôs sobre a lenha. É um tempo de se preparar. É um tempo de dizer: é isso que eu quero. Quer viver o poder de Deus? Tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia. Quer viver o poder de Deus? Tem que ter água. Elias joga água. No versículos posteriores ele vai colocar água. O que significa água? O Espírito Santo. Tem lenha, tem constância, é todo dia. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou orar todo dia. É 3 vezes por dia, é 5 vezes por dia. Eu vou cantar todo dia. Eu vou adorar ao Senhor todo dia. Eu vou ter renúncia. E eu quero o Espírito Santo sobre a minha vida. Água. Que mais? Até agora nós estávamos esperando fogo sem preparo, querido, essa é a verdade. Até agora nós estávamos esperando fogo sem preparo. Até agora nós estávamos esperando ser cheios, ser relevantes, sem nos preparar. Mas Deus está dizendo: tem preparo? Se tem preparo, vai ter fogo. Se tem preparo, vai ter fogo. Se tem preparo, vai ter poder. Se tem preparo, vai ter autoridade. Para aqueles que se prepararem, vão viver coisas incríveis. Quantos creem nisso? Eu quero concluir lendo o versículo 36 e o versículo 37. Agora você já decidiu, agora já preparou o altar, agora já deixou tudo arrumado. Agora é aprender que tudo é para a glória de Deus. Essa oração de Elias, ele dá toda a glória a Deus.
Ele diz: Senhor, para que eles vejam que Tu és. Ele não está dizendo para que vejam que eu sou, para que eu vou mostrar aqui quem manda aqui. Não, é o Senhor. Então seja humilde diante de Deus esse ano, e tudo que acontecer na sua vida, dê glórias ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, eu aprendi esses dias que não receber um elogio é falta de educação e soberba. Quando alguém te elogia: nossa, irmão, você é uma bênção, não diga assim: não, eu sou nada, porque você está mentindo, você está sendo soberbo, uma falsa humildade, e às vezes até querendo que o outro fale: não, é sim. E você fala: não sou. Não sou nada, não sou ninguém. E o ego está lá em cima, ó. Então, quando alguém falar assim: irmão, você é uma bênção, diga assim: obrigado, querido, glórias a Deus, continuo orando pela minha vida. Mas seja humilde diante do Senhor. E finalizando, 1 Reis 18:39. O fogo vai vir, o fogo vai cair, o fogo vai cair. E quando as pessoas verem isso, olha o que vai acontecer. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nós vamos terminar esse ano e toda Lírio Parelheiros e região vai estar gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele culto o pastor pregou, eu não acreditei. Naquele culto o pastor pregou, eu olhei para o meu estado naquele dia, eu não achei que era possível. Mas eu estou terminando 2025 dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você vai terminar esse ano dizendo: o Senhor é Deus. Fique de pé, por gentileza.